Ó, é o seguinte, ganhamos porque a gente tem que ganhar sempre do Botafogo. Essa parada. Um jogo que foi totalmente a favor do Fluminense do começo ao fim. Dos primeiros minutos até o último minuto. O jogo ali até a expulsão do Canóbio foi um jogo totalmente controlado do Fluminense. Isso aqui é a nossa análise, nosso apito final. Fluminense 1 e Botafogo 0. Gente, o Fluminense dominou o Botafogo em todas as partes dessa partida. Em todas as partes. A gente viu um Botafogo perdido em campo. Um Botafogo sem saber o que fazer com o Fluminense, que trocava passes muito bem no jogo. Trocava passes, chegava pro gol. A gente não viu, a gente só viu o Fábio trabalhar, ter que trabalhar, fazer defesas. Quando tinha cruzamento do Botafogo, que ele tinha que dar um soco na bola, dar um espaço na bola. Quando a bola vinha pro gol, o Fábio agarrava e não tinha muito trabalho. Porém, cara, que partida teve o meio de campo do Fluminense? Lúcio Acosta, Martinelli, Bernal. É um mérito aqui que eu posso falar com muita tranquilidade. O René tá jogando muita bola. O René tá jogando muita bola. Mais do que a gente tem imaginado quando ele veio pro Fluminense. Ele veio pro Fluminense para ser o reserva ali de luxo ali do Fuentes ali, que seria o titular. Só que o Fuentes parou de jogar e o René abraçou essa causa e começou a jogar com muita propriedade no Fluminense e veio jogando muito. E agora que ele vê o Guilherme Arana como um lateral esquerdo, que é como contido como uma sombra dele, ele vem jogando muito bem nessas partidas do Fluminense. A gente viu uma partida muito boa do Samuel Xavier também. James seguro na partida. Eu tô falando aqui, vocês verem que eu tô falando muito do meio para a defesa do Fluminense. O ataque do Fluminense eu preciso falar o seguinte: o Canobio tava fazendo uma partida muito boa. Esse esquema tático do Zubeldia com o Canóbio apoiando o Samuel Xavier, que o Samuel Xavier avança bastante para o ataque. E quando vem para a defesa, o Canóbio sempre consegue apoiar muito bem o Samuel Xavier e tendo essa dupla com os dois, ficam muito boas, sabe? O Canóbio sempre está ali apoiando, sempre está ali fazendo o melhor ali para ajudar o Samuel Xavier. Porém, o Canóbio errou. O Canóbio errou nesse lance. Antes da gente falar dessa expulsão, a arbitragem muito ruim do Rafael Rodrigo Klein. Eu até falei no meu pré-jogo, para quem acompanhou, que eu acho ele um dos hábitos os melhores assim no Brasil, sabe? Ficou manchado pela final da Supercopa. Hoje tinha um jogo, um clássico na mão para ele mostrar que ele continua sendo um hábito bom, porém ele perdeu totalmente o controle do jogo. Um jogo que ficou totalmente marcado por muitas faltas, cartões amarelos, os jogadores fazendo o que queriam com esse jogo e o Rafael Klein perdeu o controle do jogo. E perdeu o controle do jogo, aquela euforia, todo mundo partindo para cima, essa euforia muito grande. O Canóbio foi lá e perdeu a mão e jogou uma cotovelada em cima do Montoro, que foi digna, certa, de expulsão. Mas, tirando isso, foi uma partida muito boa do Canóbio, que até o começo do gol, do golaço de Lúcio Acosta, foi com ele ali, jogando lateral e tudo. O Serna, pessoal, o Serna, eu preciso falar com vocês. O Serna, ele precisa parar de ser fominha. Quando o Serna parar de ser fominha no Fluminense, ele vai ter um destaque muito grande. A gente poderia ter matado esse jogo muito rápido. Porém, a gente só não matou esse jogo rápido porque o Serna foi muito fominha diversas vezes. John Kent fez uma partida muito boa hoje, na minha visão. Fez a parede, tá sabendo fazer a parede como a gente sempre imaginou e sempre queria que ele fizesse. A parede correta, a parede protegendo ali. O Newton passou mal com o John Kennedy ali, fazendo sempre a parede, fazendo o que queria ali. Não é à toa que a jogada do gol foi numa jogada assim de Lúcio Acosta tocando pro John Kennedy, que ele foi, protegeu, conseguiu chutar. Chute muito bom cruzado, que o Neto espalmou. Depois o Martinelli pegou um voleio muito encaixado, certo de esquerda. E o Neto frangou ali, não conseguiu encaixar. E o Lúcio Acosta, gente, eu não sei vocês, mas tipo assim, cara, é, vocês já viram, não sei, me recordou muito, me recordo muito, na verdade, falando, porque você vê a ansiedade de falar, mas me recordo muito de falar desse lance,
porque eu lembro muito daquele gol, não sei se vocês lembram da Champions League, não sei qual ano que foi, 2012, 2013, com o Messi que estava começando ali no seu auge no Barcelona, que ele fez um gol parecido com esse, parecido, alguns tópicos ali e tudo que diferencia um pouco, que fez contra o Arsenal, que ele foi, dá um chapéu no goleiro e ele faz um voleio, mas esse lance foi totalmente diferente. O Lúcio Acosta ali, ele poderia totalmente chapar pro lado que ele fazia o gol do mesmo jeito, mas quando o cara é inteligente, quando o cara é diferente, ele faz um gol que ele sobe, que é tipo assim, cara, que dá uma genialidade muito grande para ele, dá um status muito grande para ele, que Maracanã inteiro faz assim e tudo, foi igual o Zidane colocando a mão na cabeça, e tipo assim, que todo mundo fica assim, cara, o que esse cara fez? O Ancelotti, que estava no Maracanã vendo esse jogo, deveria ter pensado: por que esse cara não é brasileiro? Seria a solução dos nossos problemas, né? Mas que baita golaço do Lúcio Acosta, uma frieza absurda. Primeira rodada fez um golaço. Na segunda rodada iniciou um golaço do Fluminense também numa transição de troca de passes. E agora nessa terceira rodada do Brasileirão contra o Botafogo, o cara vai lá e faz um golaço desse, chapelando o goleiro e só tocando de cabeça e debochando ainda, fazendo a comemoração dele. Que jogador é o Lúcio Acosta? Eu estava até comentando com os colegas que se ele ganhar títulos com o Fluminense, esse ano prometendo um grande ano pro Fluminense, dependendo vindo ou o título da Libertadores, uma Copa do Brasil, um Brasileirão, e ele continuar ganhando títulos, colecionando títulos com o Fluminense, tá para esse jogador ser um jogador maior que o Conca, na minha opinião, sabe? Lúcio Acosta, que jogador é Lúcio Acosta? Pena que já é velho, tem 32 anos e vai ficando velho cada vez mais. Que pena, e a gente pegou esse cara muito depois. Mas o que ele está jogando aqui é absurdo. É digno de um treinador da seleção argentina olhar para ele com outros olhos e ver, tipo assim, cara, esse cara merece para a Copa do Mundo, talvez, né? Mas vamos ver o que o treinador da Argentina pensa aí sobre isso. Mas, pessoal, depois da expulsão do Canóbio, ali depois do gol, na verdade, do Lúcio Acosta, o Fluminense começou a dominar o jogo como quis, igual eu falei com vocês, poderia ter matado o jogo, mas o Senna foi muito fominha diversas vezes. Aí teve a expulsão do Canóbio, muito mérito do Zubeldia de ter feito uma formação tática que deixou o Botafogo totalmente mais perdido ainda do que já estava no jogo. Tirou naquela formação de 4-3-3 que o Fluminense está acostumado e fez uma formação num 4-4-4-1, sabe? Um 4 na defesa, 2 volantes, nas alas, Lúcio Acosta e Serna, e somente o John Kennedy como um centroavante. E isso o Fluminense começou a jogar mais, o Fluminense começou a gostar do jogo. Porém, o Lúcio Acosta cansa e o Zubeldia veio também, o Samuel Xavier também cansado, porque estava tendo que recompor tudo sozinho, porque não tinha mais a ajuda do Canóbio. O Zubeldia foi uma tacada de Messi, colocou os dois laterais para jogar. Colocou tanto o Guga para entrar no lugar do Samuel Xavier e também o Guilherme Arana para entrar no lugar do Lúcio Acosta. E jogou o Guilherme Arana lá para a esquerda para fazer revezamento ali junto com o René. E os dois ali se deram muito bem. Tanto o René quanto o Guilherme Arana fizeram um final de tempo ali, o segundo tempo muito bom, muito seguros ali no jogo. Então, o Botafogo só não tinha outra alternativa do que fazer chuveirinho na área, fazer chuveirinho. E, cara, por pouco, o Fluminense não sofre o empate. Faltou pouco ali. Aquela abençoada trave ali do Maracanã. Quando bateu na trave, o Fábio teve um tempo ali muito preciso de desviar com a cabeça ainda para não deixar a bola talvez bater na cabeça dele e entrar no gol, sabe? Uma batida de falta muito perfeita do Danilo, que depois daquela falta até saiu lesionado. Mas o erro do Freitas, né? O Freitas saiu até discutindo com torcedores do Fluminense. Acho errado isso, porque é um cara que é bastante cobrado no elenco, um cara que a gente não quer ver no elenco do Fluminense. Quando teve uma proposta para ele, a gente queria que ele tivesse saído do Fluminense, mas não saiu. Então, mas ele continua sendo titular. E com isso, quase que ele toma o gol de empate. Quase que o Fluminense toma um gol de empate por causa de erro dele. Erro de jogadas dele ali, de atrasos e tudo, de ter errado o domínio. Aí o Cardi veio, driblou ele, mas no carrinho ele parou. Enfim, se tivesse sido empate, ele ia ser muito cobrado. A gente poderia estar falando totalmente de outro assunto
nesse jogo. Poderia ter esquecido esse golaço do Lúcio Acosta, estaria falando só de quanto o Freitas entregou o resultado. Enfim, mas o bom é que aquela trave abençoou a gente e não foi gol do Botafogo, e a gente conquista aí a nossa segunda vitória no Campeonato Brasileiro em 3 jogos. 3 rodadas com 9 pontos, e o Fluminense tem 7 pontos e assume a segunda colocação no Campeonato Brasileiro. É, tabela incrível. Amanhã a gente vai ter um vídeo do panorama da rodada, como que foi todo esse processo, para a gente ver resultado por resultado e já programar a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Que, quem não sabe, semana que vem não tem Campeonato Brasileiro, vai começar a Copa do Brasil, jogos de Copa do Brasil, jogos de Libertadores, e Brasileirão começa só depois na outra semana após o Carnaval. Então, para a gente vou ver aí na tabela do Brasileirão, a gente ficar feliz que o Fluminense está na segunda posição, jogando bem. Nosso próximo jogo é contra o Palmeiras, jogo difícil lá em São Paulo, mas vamos comemorar que é o terceiro clássico que a gente joga esse ano e a gente continua 100%. Flamengo 2-1, Botafogo lá no Newton Santos 1-0 e Botafogo aqui no Maracanã também 1-0. Vitória soberana, Fluminense jogando muita bola. Sem clubismo, parece que hoje o Fluminense é o melhor futebol do Brasil. São Paulo começou mal, mas hoje também está jogando um futebol muito bonito de se ver. Porém, o Fluminense está jogando o melhor futebol do Brasil disparado hoje, na minha opinião. É um começo de ano ainda, mas é um começo de ano muito satisfatório para a torcida. É muito ver quanto que o Zubeldia precisava de tempo para implementar o jogo dele no Fluminense. E com o tempo que ele tem implementando o jogo dele no Fluminense, a gente vê o resultado que a gente está tendo aí. Uma partida muito boa do Fluminense mais uma vez. Agora é pensamento na segunda-feira, rumo à quarta de final contra o Bangu, para a gente passar para a semifinal, a gente ficar tranquilo aí nessa semana, vai ter uma semana livre aí de descanso. Enfim, essa aqui foi a nossa análise, o nosso apito final. Fluminense 1, Botafogo 0. Alô, Ancelotti, se você me inventa de colocar o Gerson, Lucas Paquetá, um Joelinton, eu aceito um Jean Lucas como um jogador de seleção assim que você pode convocar. Mas se não convocar o Martinelli, não precisa falar nada não, tá? Enfim, deixa seu like aí, se inscreve no canal. Essa aqui foi a nossa análise no final. Fluminense 1, Bairro 0. Valeu, galera. Tamo junto.